Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, por favor. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 37. Muito bem. Senhor, eu peço a Deus a tua graça, a tua palavra, a tua unção, a tua vida, a tua autoridade, o teu poder. Senhor, fala ao coração de cada um de nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra, edifica-nos, Senhor, exorta-nos, conforta-nos, Senhor. Ó Deus, faz, ó Deus, o que deve ser feito, Senhor, o que cada pessoa precisa, Deus, cada pessoa precisa ser ministrada pelo teu Espírito Santo. Venha ministrar nesta manhã, Senhor, porque nós estamos aqui, ó Deus, na liberdade do Espírito Santo, estamos aqui no poder, na graça, na vida de Deus, Senhor. Nós aqui queremos fluir cada vez mais no Senhor, porque nós somos um povo vivo, um povo cheio do Espírito Santo, ó Deus, um povo, ó Deus, que está a crescer, que está a romper, ó Deus, dar novos passos, ó Deus, na fé, ó Deus, estamos a crescer de degrau em degrau, rompendo, Senhor, ó Deus, e construindo, ó Deus, cada passo, Senhor, para todos os planos e propósitos que o Senhor tem para nós. Por isso eu te peço, Deus, edifica a tua igreja neste lugar, abençoa todos que estão a assistir, ó Deus, este culto, a participar pela internet, estão online, ó Deus, que eles possam também receber, ó Deus, a tua presença, a tua bênção, no nome de Jesus, amém. Amém? Damos as boas-vindas a todos que estão conosco pela primeira vez, pela segunda vez, nossos convidados. Vamos dar as boas-vindas juntos, 1, 2 e... Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Como os irmãos estão a fazer alguns ajustes ali no som, só para confirmar, todos estão me ouvindo bem? Todos estão a ouvir bem? Até os que estão a conversar, conseguem me ouvir bem? Só para confirmar mesmo. Gênesis capítulo 37, versículo 3. Nesta manhã eu quero falar sobre roupas. Mas eu não vou falar sobre usos e sobre costumes. Eu vou falar sobre vestimentas, sobre vestes, mas eu não vou falar sobre costumes. Alguns já ficaram até preocupados. O pastor vai falar sobre roupa. Como que eu estou me vestindo? Irmãos, a vida social, ela está cheia de símbolos, cheia de simbologia. E algumas simbologias, alguns símbolos têm mais força que outros, obviamente. E uma das coisas na vida social que está repleta de símbolos tem a ver com as roupas que nós usamos, as nossas vestes. Por exemplo, uma vez ao ano, aqui na nossa igreja, nós fazemos uma gala de formatura. E no bilhete da gala está escrito que a roupa, como que é? Como que se fala? Formal, mas tem outra palavra. A rigor, vestimenta a rigor. Então é o seguinte, todo mundo vem, os homens vêm de fato, gravata. Alguns se aventuram a colocar aquelas gravatas tipo do que se usa nos Oscars, né? Aquelas borboletinhas assim. As irmãs vêm com os vestidos diferentes, inovadores e tal, não sei o quê. E se alguém vier com a roupa normal, como está aqui hoje, todo mundo faz o quê? Irmão. Da mesma maneira, os casamentos, aqueles casamentos mais bem elaborados, há alguma maneira própria de se vestir para um casamento, principalmente se forem os padrinhos, né? Então, um padrinho não pode chegar... Eu fui num casamento que a pessoa demonstrou um descaso pelo casamento, porque ela foi no casamento de bermuda e chinelo. Tudo bem que era verão, mas pegou mal, porque era um familiar dos noivos. E pegou muito mal, porque as pessoas... Isso aqui, a pessoa casa-se uma vez na vida. Será que a pessoa não consegue se arranjar para um dia tão importante na vida daquele familiar? E a pessoa veio de bermuda e chinelo. Eu não sou padrinho, não sou nada, mas é convidado, é parente. Por exemplo, há algumas profissões que exigem algumas roupas próprias. Por exemplo, os magistrados, né, o pessoal que trabalha na área da justiça, os juízes,
eles têm uma vestimenta própria, tem ou não tem? Um pouco estranho, mas... Irmãos, então é o seguinte, só que nos dias de hoje, nos dias em que vivemos, há essa questão da formalidade, a questão da simbologia, dos símbolos ali relacionados às vestes, isso perdeu muito a força nos nossos dias, né? Estamos a viver épocas em que várias coisas estão a ser deitadas abaixo, várias coisas que antigamente eram normas, né, sociais, muitas coisas estão caindo por terra. Antigamente as noivas obrigatoriamente tinham que usar vestidos do quê? Branco. Agora já há noivas de preto, irmão. Estão parecendo que tem por luto. Funeral, mas é chique. Algumas pessoas chiques, famosas, já se vestiram. Há noivas chiques, famosas que se vestiram de preto. Há noivas que se vestem de vermelho. Então assim, nós estamos numa época em que quer se quebrar tudo. Quando alguém diz assim, há uma norma, o que alguém pensa? Principalmente se for um jovenzinho de 20 e poucos anos. Como é que a gente pode quebrar isso? Como é que a gente pode quebrar isso? Há uma tendência para se quebrar normas. E é interessante que, mas se a gente for ver a cultura bíblica e a cultura dos povos antigos, nós vamos ver que a força das vestes era algo que prevalecia de uma maneira, irmãos, ao ponto em que se uma pessoa usasse umas vestes que não tinha a ver com ela, ela estaria incorrendo num crime. Usar uma veste que não tinha a ver com ela. Por exemplo, se alguém se aventurasse em Israel a usar a roupa de um sacerdote, para quê? Acabou a vida daquela pessoa. Impensável uma coisa dessa. E na Bíblia, algumas coisas que estão carregadas com muita força. Alguns símbolos que são carregados de maneira muito forte. E você pode pensar assim, nos dias de hoje, há pouco simbolismo. Realmente diminuiu-se muito o uso de simbolismos, mas alguns simbolismos permanecem. Por exemplo, quem aí usa uma aliança no dedo? Levanta a mão. De noivo ou de casado? Você se sente mal se sair de casa sem aliança, sim ou não? Por quê? Essa é a força do simbolismo. A aliança que você tem com a sua esposa, é esse anel aqui? Com ele ou sem ele? Você tem aliança com ela, não tem? Tem uns que nem com, né? Mas é assim, você tem... Mas é interessante como que as coisas que têm os símbolos, às vezes se tornam muito fortes dentro de nós, da nossa alma. Ao ponto em que você precisa de ter aquele símbolo. Irmãos, a vida é feita de símbolos. Por exemplo, quando você fala assim, eu quero me prostrar, eu quero me entregar mais a Deus, o que você faz? Isso é um símbolo, é ou não é? Deus vai ouvir a sua oração, ajoelhado em pé, não vai? Mas aquilo para você é um sinal, eu estou me render. A vida, irmãos, a vida social, ela é feita, ela é cheia de símbolos. E as roupas, algumas pessoas leem o Velho Testamento e não estão atentas à força das roupas, das vestes. E eu quero dizer que Deus fala através das vestes. A vida social, ela dá sinais através das vestes das pessoas. Irmãos, e há vestes próprias para muitas coisas. Há vestes para a pessoa até ir para um julgamento. Há vestes para uma pessoa ser condenada à morte, uma pessoa que em países que há condenação, a pena de morte, há roupas próprias para aquilo. Então, há roupas, alguns empregos, algumas profissões exigem mesmo uma roupa especial. E eu quero falar então, a partir da vida de José, eu quero falar sobre as vestes da sua vida. Fala para a pessoa que está ao seu lado, as vestes da sua vida. Quais são as vestes da sua vida? Outra coisa que acontece no dia de hoje, é muito interessante, que nós temos, irmãos, nós vivemos numa época em que nós temos tudo facilitado. Se você, por exemplo, aqui na igreja, alguns retiros, os irmãos que organizam retiro de crianças, adolescentes, jovens, eles têm uma criatividade e fazem uma festa lá, igual os jovens vão ter, qual é o título, o tema da festa, agora, próximo de semana? Alguma coisa parte, uma festa eles vão ter lá, que está com a roupa, não entendi bem o nome da festa,
Mas é o seguinte, os irmãos falam assim, eu preciso de uma roupa de princesa. A irmã fala, preciso de uma roupa de princesa. Onde ela vai? Ela vai no centro comercial, vai numa loja e encontra uma roupa de princesa. Irmãos, os irmãos pensam que há 3.000 anos atrás, ou falando desta época aqui, há 3.400 anos atrás, mais ou menos, você acha que alguém poderia usar uma roupa que só o rei usava? Se você acha que havia na loja disponível, vou usar a roupa igual a do rei. Impossível, irmãos. Hoje nós temos as coisas um tanto facilitadas. Outra coisa, os irmãos acham que os personagens bíblicos de 3.400 anos atrás, eles tinham um roupeiro do tamanho do seu? E com a quantidade de roupas que tem o seu? E se fossem as irmãs e sapatos? Aquelas irmãs que falam, eu estou sem sapato nenhum. E é um pouco incoerente o que algumas irmãs dizem. Elas falam assim, vai ter um casamento, alguma festa, elas falam assim, eu não tenho sapato nenhum. E na semana seguinte ela briga com o marido e fala, eu não tenho uma prateleira só para os meus sapatos, não cabem todos. Aí briga com o marido porque não tem lugar para guardar tanto sapato. Nós não temos noção, irmãos, de que as pessoas antigamente às vezes tinham uma peça de roupa só, única. Os irmãos já pensaram nisso? Uma peça de roupa. Elas tinham que tirar a roupa, tomar banho, se tivesse que lavar a roupa, tinha que esperar secar a roupa. A maioria das pessoas pobres antigamente só tinham uma peça de roupa e uma sandália, se tivesse. Alguns escravos, os donos de escravos nem gastavam dinheiro e nem sandálias, alguns escravos em algumas culturas, em algumas épocas, nem sandália tinha, porque dizia assim, se eles são escravos, nós não vamos gastar dinheiro com eles. Se eles são escravos, eles são fortes, tem que ter calo no pé. Sim, tanto é que a parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa e o pai recebe como filho, o que dá por filho? Sandálias para os pés. Irmãos, nós vivemos numa época de prosperidade. Às vezes você pensa assim, não, os dias estão tão difíceis, você não pode se comparar. Irmãos, nós temos medicamentos à disposição, nós temos comida à disposição. Se você reclamar assim, olha, hoje eu só comi batata e salada e frango, só isso. A maioria das pessoas, dos povos antigamente, comia uma coisa só, duas. E normalmente eles tinham que andar com o trigo, com a farinha, porque a única coisa que eles podiam fazer para comer era algo feito da farinha, um tipo de comida, de alimentação só. No deserto, Deus quis abençoar o povo e deu o que para o povo? Maná, mas comer maná todo dia, mesmo pão todo dia. Você consegue imaginar você comer o mesmo pão todo dia? De vez em quando vinha uma codorniz ali, codorniz e pão. Anos, irmãos, 40 anos. Irmãos, não é fácil. Não deveria ser fácil viver naquela época, mas cada pessoa se adapta e se habitua à época em que nasceu, né? E nós estamos numa época em que nós temos as coisas muito facilitadas. E só para os irmãos terem uma ideia, quando nós lemos aqui o texto de que o Jacó deu uma roupa especial para José, nós não temos noção da força daquele presente. Mas vamos ler então Gênesis 37, 3. Falando de Israel, né, que era o nome novo de Jacó. Jacó teve uma experiência com Deus e Deus mudou-lhe o nome de Jacó para Israel. E na Bíblia, algumas vezes, ele é chamado de Jacó e outras vezes de Israel. Verso 3. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O que diz aí na sua Bíblia? A minha Bíblia diz, fez-lhe uma túnica de mangas compridas. O que está no original mesmo é uma túnica de mãos, das mangas, uma túnica com as mangas compridas. Isso, assim é que está mesmo no original. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então vamos ver um pouquinho sobre esta roupa que José ganhou do seu pai. José era um miúdo, um rapaz de 17 anos de idade. Tudo bem que naquela época, 17 pessoas começavam a trabalhar e se casavam muito mais cedo. Então José tinha 17 anos, para nós seria um miúdo. Naquela época já era um jovem já constituído. Irmãos, então José recebe do seu pai uma túnica de mangas compridas.
Qual é o valor simbólico desta túnica de mangas compridas? Para já é o seguinte, roupa naquela época era um bem muito valioso, caríssimo, de difícil acesso. E o seguinte, há quem diga que a roupa, realmente conforme a tradução da Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego da Septuaginta, que sugeriu que a veste de José pudesse ser uma veste de várias cores. E se isso for mesmo, uma veste de várias cores, mais cara seria estas vestes, porque para fazer as cores naquela época ainda era muito mais trabalhoso do que agora. Irmãos, e o significado daquela roupa para um povo que era nômades, que ainda estava fazendo a transição para serem sedentários, ou seja, era um povo que estava sempre em mudança. Para aquele povo, irmãos, ter condições, por exemplo, eles não tinham, depois que eles se tornaram sedentários, é que eles começaram a ter condições de construir coisas, de fabricar coisas. Mas nesta época aqui ainda, irmãos, um momento muito recente da história aqui dos descendentes de Abraão, neste momento, irmãos, para Jacó poder ter dado esta prenda a José, você pode ter certeza que foi algo muito complicado. E aquilo ficou mesmo diferenciado. Irmãos, eu vou tentar fazer uma ilustração aqui para os irmãos terem uma ideia. É como se fosse uma família simples aqui de Meio Martins, e o pai quisesse honrar um filho. Todos os filhos andam de transporte, e o pai faz um esforço descomunal e compra um Mercedes 0 km e dá para o filho. Nem ele tem carro, nem o pai tem carro, nem o filho tem bicicleta. De uma hora para outra o pai aparece com uma Mercedes para o filho. Chocante, não é? É para vocês tentarem entender como foi chocante para a família de José quando o pai apareceu com aquela roupa. Mais chocante ainda, a Bíblia diz que José apacentava o rebanho da família, ajudava os outros irmãos a apacentar o rebanho da família, porque ele era mais novo. Veja bem, quando Jacó entrega a José aquela túnica de mangas compridas, o ser de mangas compridas tem outro significado. Isso já está também mais claro em outras passagens da Bíblia, onde fala que uma pessoa foi honrada, e ela foi honrada porque recebeu vestes compridas. Então, vestes compridas na Bíblia significa uma honra a mais. Por quê? Porque as pessoas, entenda bem, porque as pessoas naquela época, elas faziam muito trabalho braçal, muito esforço, usavam muitas pernas, os braços, não tinha maquinário como temos hoje, depois da Revolução Industrial. Irmãos, naquela época era tudo manual, então as pessoas se esforçavam, trabalhavam muito, tudo era mesmo feito manualmente. Então, quando alguém tinha vestes compridas, normalmente eram os nobres, normalmente eram os príncipes, normalmente eram os reis que tinham vestes compridas. Mangas compridas e compridas aqui nas pernas. Por quê? Isso significava que aquela pessoa era da elite. Ela era nobre, era especial e não havia necessidade que ela fizesse trabalhos forçados, pesados, em que toda 99% da população fazia. Quando Jacó dá aquela prenda para José, José para de apacentar os rebanhos. José é como se fosse promovido a supervisor dos irmãos. E a Bíblia mostra que a partir daí, a única coisa que José fazia era dar notícia dos irmãos para o pai. E a Bíblia diz então que José, inclusive, quando José foi apanhado pelos irmãos, Jacó tinha dado uma ordem a José: vai ver onde os seus irmãos estão, se eles estão a trabalhar bem, e volta com notícias. Irmão, José, quando ele veste aquelas roupas, aquela túnica de mangas compridas, ele se sente um reizinho, irmãos. E ele olha para os irmãos assim, sentindo-se um reizinho. E os irmãos falam assim: ah, bonitão, agora não vai trabalhar igual nós, não, bonitão. E a Bíblia diz, irmãos, não foi à toa que os irmãos passaram a odiá-lo. É porque tinha esse significado todo. Os irmãos passaram a odiá-lo, a Bíblia diz. Já não conseguiam conversar pacificamente com ele. Por quê? Porque ele usava roupa de nobre e tal. Irmãos, agora imagina, naquela época ele dormindo com a roupa de nobre, se sentindo todo. O que ele vai sonhar? Deus estava por detrás dessas coisas também, né? E é claro que aí ele recebe um sonho o quê? Que os irmãos dele vão se inclinar perante ele. Irmãos, e ele com aquela roupa
mangas compridas, né? Vestes talares, né? Tudo assim. E olha para os irmãos e fala, um dia vocês vão se inclinar perante mim. E a Bíblia diz que os irmãos dele já não aguentavam de tanto ódio daquele rapaz. Ódio porque ele era o preferido do papai. Ódio porque ele tinha uma roupa de nobre. Ódio porque ele tinha sonhos de grandeza. E é interessante que eu quero dar o nome nessa primeira veste de José, que são as vestes da sua vida, da minha vida, as vestes da honra humana. Pode repetir comigo? As vestes da honra humana. Foi Deus quem disse para Jacó dar aquela roupa para José? Não, possivelmente não. Por que Jacó deu aquela roupa para José? Porque ele não era um bom pai. Porque ele fazia transparecer, ele fazia algo às claras. Eu gosto mais de José do que de vocês. Ele não estava agindo como um bom pai. Ele não agiu bem em fazer aquilo. Mas ele queria honrar José. Porque era o filho da sua velhice. Porque era o filho da esposa que ele amava, da Raquel. Sabe, irmãos? E José se apegou àquela honra. E José se apegou àquele momento de grandeza na sua vida. Eu quero dizer o seguinte, às vezes eu e você passamos por momentos das nossas vidas em que nós recebemos honras de homens. Não é o tempo de Deus, faz parte do trajeto da sua vida, mas não é uma honra definitiva, permanente, é uma honra temporária. E nós corremos o risco de nos apegarmos a ela. E todos nós, de uma maneira ou de outra, somos honrados na vida. Uma mãe é honrada pelo filho. Um filho é honrado pelo pai. Um tio é honrado pelo sobrinho. Um líder de grupo de vida é honrado pelos membros do grupo. Um diretor de uma empresa é honrado pelos seus funcionários, ou um funcionário é honrado numa empresa porque ele foi o melhor vendedor. Eu já conversei com alguns irmãos aqui na igreja, em que eles contam a história de quando eles foram os melhores vendedores da empresa. Há alguns aqui, irmãos, que sabem, são bons de garganta. Tem um papo, irmãos. Eram bons vendedores do mundo. E hoje trabalham com outras coisas, às vezes, e eles falam, pastor, eu vendia tão bem. Às vezes era o primeiro, segundo, no máximo terceiro do mês da minha empresa. Já ganhei viagens, já ganhei prêmios. E eles lembram daquelas honrarias, né, que receberam na empresa. As viagens, os prêmios e tudo. Sabe, irmãos, todas as pessoas se sentem bem quando são honradas. Mas é interessante que cada pessoa vai ter que descobrir o que fazer com as honras que recebe. Porque a vida é assim, quando você faz um bom trabalho na empresa, como esses irmãos que eram vendedores, eles são honrados. 2 meses sem vender, o que aconteceu com ele? Se não vender no próximo, está fora, você não vale para a empresa, você não vale nada. Não é assim que as coisas funcionam? Mas as pessoas às vezes se apegam às honras e não entendem que algumas honras são por momentos, são temporárias. E depois elas não conseguem mais fazer a transição para outros momentos da vida. Sabe, irmãos, o que eu tenho aprendido, dentre várias coisas que eu tenho aprendido, é o seguinte: a vida não é estática, a vida é dinâmica. Hoje nós passamos por algum momento de exaltação, de honra. Outro dia nós passamos por momentos de dificuldades, de contestação, de reprovação. Em alguns momentos, irmãos, nós passamos por momentos suaves, agradáveis da vida. Outras vezes estamos a passar por lutas tremendas, desertos. Sabe, irmãos, e nós como filhos de Deus, nós temos que estar sensíveis ao mundo espiritual e àquilo que nos rodeia. E nós não podemos nos apegar aos momentos específicos pelos quais passamos em nossas vidas, porque eles vão mudar. A vida está sempre em constante mudança. Sabe, irmãos, eu já vi histórias interessantíssimas de pessoas que tinham empresa, e elas tinham funcionários, e depois o funcionário saiu da empresa e abriu uma empresa, uma outra empresa, e a outra empresa cresceu mais do que aquela, depois aquela faliu, e o patrão da pessoa virou funcionário da outra.
Amém, glória a Deus, porque ele tem emprego, amém? Ainda bem que o outro abriu uma empresa que deu certo. Olha que a vida passa por tantas voltas, interessante. A gente tem que entender que José, quando ele recebeu aquelas vestes, ele era um rapaz de 17 anos e pensou que a vida já estava resolvida. Eu sou especial, eu sou nobre, eu sou o que sou. Aleluia. Só que não, irmão. Aquilo era uma honra que, tendo vinda de homens, era temporária e era apenas uma honra que iria mover as águas, movimentar as coisas. Aquela honra que José recebeu não foi para ele desfrutar dela. Aquela honra momentânea que José recebeu foi para chacoalhar a sua vida, para misturar a sua vida e mexer e criar uma bagunça na sua vida. Bagunça santa, entre aspas. Quer dizer o seguinte, alguns momentos você vai passar na sua vida e você tem que estar sensível. Isto não é para durar. Isto é para um plano. Isto é para um propósito. Isto é para este momento. Irmãos, e há pessoas que querem se agarrar às coisas, pensando que a vida é estática. Irmãos, se a vida na época de José não era estática, era dinâmica, imagina nos dias de hoje, que disse que as gerações mudam de 7 em 7 anos. As estruturas da vida humana estão a mudar de 7 em 7 anos. E outra coisa, com a rapidez do avanço tecnológico, irmãos, esta geração que estamos a viver é uma geração que está a passar por tantas transições, tantas mudanças, e a pessoa que se apegar a alguma coisa e pensar que aquilo ali é definitivo, ela não vai estar saudável emocionalmente. Porque José, pouco tempo depois de ter sido honrado pelo pai em sua família, José, aquele que recebeu a roupa de manga comprida para não precisar de trabalhar forçosamente, o que ele se torna pouco tempo depois? Escravo. Para trabalhar mais do que os seus irmãos trabalhavam. Você já viu a ironia da vida? Já viu aí quando diz o outro, a ironia do destino? Aquele que pensava que estava acima dos irmãos, porque não precisava fazer trabalho forçado, como os irmãos faziam, cuidando do rebanho do pai, da família, agora ele é forçado a ser escravo. E como escravo, como é que você acha que José, quais foram as vestes de José como escravo? Quem que consegue imaginar as vestes de José como escravo? Irmãos, algo parecido com calção masculino, era a roupa de José. Tronco nu, correntes nas pernas. Só um calção, como se estivesse indo para a praia todos os dias. Andando igual um escravo e se lembrando da roupa. Ai, aquela veste minha. Ai, aquela roupa abençoada que eu tinha. Sabe, irmãos, aí agora ele virou saudosista, né? Oh. Quem é que compra José? Um oficial do faraó, do Egito, compra José como escravo e coloca-o para trabalhar na sua casa. E é interessante que José, sem aquela roupa especial, na verdade, quase sem roupa nenhuma, ele lembrou-se de uma coisa. O quê? A minha honra não são as coisas exteriores. A minha honra está dentro de mim, no meu coração, que é o meu amor por Deus. Há momentos da sua vida que você vai ter que pensar como José. Não são as coisas que eu tenho, não são os meus bens materiais, não são as coisas visíveis exteriores. A minha riqueza está dentro de mim, que é o Senhor. E José, irmãos, começou a depender de Deus. E a Bíblia diz que ele se tornou exemplo como escravo na casa do oficial do Potifar. E agora eu quero que nós possamos ler agora um outro texto. Gênesis 39, de 3 a 6. Gênesis 39, versículos 3 a 6. Depois de um tempo que José trabalhava como escravo na casa de Potifar, sem vestes praticamente, sem honra nenhuma,
um homem desprezado, despojado da sua honra de filho de Israel. Olha o que acontece depois de um tempo de ele ser diligente, prudente e responsável. Irmãos, isso aqui é para todos nós. Olha o que aconteceu, verso 3. Gênesis 39, 3. Posso ler? Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Peraí, José foi promovido de um mero escravo, de um simples escravo, para um escravo mordomo. Mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Para aí. Irmãos, José soube esquecer o seu passado. José soube perdoar os seus irmãos. José soube recomeçar a vida. Olha aqui, por favor, irmãos. Nos dias de hoje, as pessoas precisam aprender a recomeçar a vida quando alguma coisa falhar. Você perdeu aquele emprego que era 10. Recomeça no emprego que é 3. Você vai chegar aos 7 de novo, aos 8. Olha, as pessoas precisam aprender a recomeçar. Só que tem gente que quando passa por um momento de perda na vida, o que elas fazem? Vão abaixo, acabou minha vida. E começa a contar história nos cafés. Olha, eu já tive carro bom. Já tive dinheiro. Já tive isso. José parou com isso. O que José fez? Eu vou honrar o Senhor com o trabalho. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Honre ao Senhor com o trabalho das suas mãos. Honre ao Senhor com o seu esforço. Honre ao Senhor com o trabalho da sua mão. Irmãos, e Deus honrou José. E Deus abençoou tudo que o José empreendia na casa de Potifar. E José agora como mordomo. Quais são as vestes de José agora como mordomo, irmãos? Já não é roupa de escravo normal, porque tinha que se diferenciar o escravo que era o líder dos outros, que era o mordomo da casa. Irmãos, e José agora tem uma veste, recebe uma veste nova. A Bíblia não dá detalhe sobre as vestes de José, mas vocês concordam comigo que agora ele tinha veste? Agora ele tinha uma veste, todo mundo tinha que diferenciar. Irmãos, na época, não era igual hoje. Você chega numa empresa hoje de 50 funcionários, como é que você sabe quem é o líder? Quem é o chefe? Não sabe. Está todo mundo vestido igual. Entra numa empresa igual Google, por exemplo, e fala, quem é o chefe aqui? É o miudinho, de uma t-shirt. Oi, de óculos assim. Lá. Sério, vai lá na Google para você ver. Hoje em dia, você pensa que o chefe é o que usa fato e gravata. Isso, irmãos, em empresas conservadoras. As empresas modernas nem diferenciam patrão de empregado, está tudo igual. Mas naquela época não. O escravo tinha a maneira de se vestir, e o escravo que tinha autoridade, tinha funções, tinha outra. José agora tinha vestes novas. As vestes de um escravo promovido. Mas é escravo, não é mesmo, né, irmão? Escravo promovido, mas é escravo, não é mesmo? E o que aconteceu de importante com as vestes de José? Versos 10 e 12. 10 e 12 do capítulo 30, 10 a 12 do capítulo 39. O que de especial aconteceu com essas vestes novas de José? Diga assim comigo, vestes novas. Vestes de mordomo. O que aconteceu de marcante na vida deste homem com as suas vestes novas? Então, Gênesis 39, verso 10 diz assim, a esposa do Potifar, a esposa do patrão dele, o que diz, do oficial? Quem encontrou o verso 10, irmãos? Falando ela a José todos os dias, irmãos, que mulher insistente, irmão. Todo dia ela falava assim, eu te quero, rapaz. Você é meu. Não, isso está na Bíblia, irmãos. Aqui fala que a mulher, ela queria seduzir José e ela era insistente, todos os dias. Tem gente aí que já está se lembrando do que acontece no trabalho. Cuidado. Esse negócio de todos os dias é perigoso. Corta logo. Então o que diz aqui? Falando ela a José quais dias? Todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia ela perdeu a paciência. Ela falou, é hoje que eu pego esse rapaz.
Estou falando sério, irmãos. Os irmãos podem rir, mas é o que está na Bíblia, que a gente tem que falar o que está na Bíblia, amém, irmãos? E ela disse, é hoje. E o irmãozinho tinha saído chateado do culto domingo da igreja. Porque o líder do grupo de vida dele não cumprimentou. Estava todo chateadinho. Quando ele chega segunda-feira no trabalho, aquela pessoa tinha dito, é hoje. E o irmãozinho estava despreparado. Vigia, irmão. Olha, então, lá, vamos, verso 11. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Alerta, só José e a patroa. Alerta. Verso 12. Então ela o pegou pelas vestes. Irmãos, a mulher veio toda afobada e tirou a roupa dele. Pegou pelas vestes e falou, vem cá, rapaz. Pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. O que ele disse? Ele, porém, o quê? Irmãos, quando ela tirou as vestes dele, quais vestes que eram? De um chefe, de um mordomo, um escravo, mas mordomo. Quando ela tirou as vestes dele, ele falou assim, se eu ficar aqui mais um minuto, já não responde por mim. Ele saiu correndo, irmãos, glória a Deus. Tem gente que fala que correr é feio, mas às vezes correr é bonito, em alguns casos. Olha, o que diz aqui? Ela, deixando ele as vestes nas mãos dela. O que aquelas vestes representavam, irmãos? A promoção do trabalho dele. Ele deixou nas mãos do inimigo as vestes da promoção dele. Para quê? Para não pecar contra Deus. E o que a mulher faz com as vestes nas mãos? Usa as vestes como prova de que ele tentou violar. E a mulher então cria uma mentira, chega para o marido e fala, olha aqui, se você sabe de quem são essas roupas? E o marido dela, sei, é do chefe aqui dos escravos, o José. Pois é, ele tirou as roupas e veio para cima de mim. Aí o marido dela falou assim, não acredito que o José fez isso. Irmãos, e aquele homem foi bondoso com José, porque ele poderia ter mandado matar José. De alguma maneira, José tinha sido um ótimo trabalhador, porque o homem apenas manda ele para a prisão. Naquele caso, naquela época, dava morte mesmo isso. Por decisão de Potifar, ele vai para a prisão, José. E o que se representa essas segundas vestes de José? Representa o seguinte, serviço e obediência. Sabe que eu e você, nós temos as nossas vestes de serviço. É a função que nós temos aqui de trabalho, nosso labor. Mas o seguinte, acima do serviço está a nossa obediência a Deus. Sabe, irmão, José, aquelas vestes representaram a promoção por ele ter honrado a Deus com o seu trabalho. Aquelas vestes representavam a sua obediência a Deus. E agora representaram também a sua santidade, a sua consagração a Deus, dizendo, eu não quero coisas erradas. As vestes da sua vida. Em que área que você atua na vida? Qual é a sua profissão? Você está honrando a Deus com essas vestes? Não importa a sua profissão. Se você honrar a Deus com a sua profissão, Deus vai honrar você. Amém? José, até escravo, foi honrado, por que Deus não vai honrar qualquer outra profissão? Todas as profissões, irmãos, desde que estejam nos critérios bíblicos, que não seja algo pecaminoso, todas as profissões são dignas. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Todo trabalho é digno aos olhos de Deus, e Deus abençoa, e Deus honra os trabalhos das suas mãos. Agora a grande questão é, com essas vestes do seu trabalho, da sua profissão, você honra a Deus, você obedece a Deus? José preferiu perder esta honra a pecar contra Deus. Gênesis 41, vamos dar um salto para Gênesis 41, versículo 14. É interessante, irmãos, que José foi parar na prisão. E a história é longa, eu não vou aqui me deter na história, porque o meu objetivo é falar sobre as vestes. Mas a maioria dos irmãos conhece bem a história de José. Quem não conhece, lê o texto todo em casa. Mas a Bíblia diz que José esteve preso, e ele como preso,
Como que ele se portou como preso? Honrou ao Senhor. E o que aconteceu na prisão? Ele foi novamente colocado como chefe dos presos. E é interessante, irmãos, que um dia Faraó manda chamar José, porque o copeiro do Faraó tinha tido uma experiência com José na prisão, que José havia interpretado o seu sonho. Então o copeiro de Faraó chega para Faraó e fala: há um moço que está na prisão, que ele interpreta sonhos, Faraó. Ninguém aqui do Egito pode interpretar os seus sonhos, mas eu sei que aquele homem que está preso, ele pode interpretar sonhos. E Faraó manda chamar José. E com quais roupas José está agora ali na prisão? A Bíblia não dá detalhes, mas imagine como você quiser a roupa de preso. E deve ser uns sacos, né, tipo aqueles sacos antigos de arroz, uma coisa enrolada assim. Mas o que a Bíblia diz que José fez quando ele recebeu o convite do Faraó? O que ele fez? Verso 14. Quem já encontrou aí? Gênesis 41, 14. Quem encontrou diz amém. O que diz? Olha, então o Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Onde ele estava? Coisa horrível. Mas antes de sair, irmão, José era homem de Deus demais. Se ele tivesse deprimido, como é que ele saía? O Faraó mandou te chamar, como é que ele ia? O que é que você quer comigo? Irmão, José era homem de Deus demais, é muito inteligente. O que ele faz? Pegou aquele presto-barba, o melhor que ele tinha. 4 lâminas. A primeira faz... O que diz no verso 14? O que José fez? Irmãos, naquela época, sabe o que eles faziam? Irmãos, era aquele ferro enferrujado, que eles aqueciam um pouquinho assim, ó, e aquilo cortava, até sangue saía. Mas ele falou assim: mas eu vou bonito lá, o Faraó vai me ver bonito. O que ele faz, verso 14? Se barbeou, e o que ele fez? Mudou de roupa. Há momentos que você, por livre decisão, tem que mudar de roupa para mudar de vida. Vou dizer novamente. Às vezes você só vai mudar de vida quando você mudar de roupa. Às vezes aquele rapaz só vai olhar para você na igreja quando você mudar de roupa. As solteiras. Tem uns irmãos que começaram a andar melhor do que andavam antes, né? Tipo o Rafael assim já está andando melhor. Deve ter alguma coisa por aí. Irmãos, você pensa assim: pastor, mas o que tem a ver mudar de roupa? Tem tudo, irmãos. Olha aqui, quando uma pessoa está deprimida, que roupa que ela escolhe? Fechada. E o seguinte, se ela não quiser contato com muita gente. Irmãos, quando você escolhe uma roupa, você está escolhendo o seu dia. E quando você vai na loja comprar uma roupa, você compra a roupa conforme o seu estado emocional. Se você vai feliz, você compra rosa, choque, vermelha. Se você vai à loja no dia para baixo, triste, nervoso, que cor de roupa que você vai, irmãos? É o inconsciente humano. Olha, eu não sei nada disso, eu não estudo isso, mas quem estuda esta área sabe que, dependendo do estado que a pessoa vai na loja, ela compra a cor de roupa e um determinado tipo de roupa, dependendo do seu estado emocional. Irmãos, é o seguinte, a roupa tem tudo a ver com o que está dentro de nós. Por isso, quando uma pessoa está má, a primeira coisa, ela não está bem, a primeira coisa que ela começa a desleixar é com a roupa. Ela não liga com a roupa. Mas quando você vê que alguém está animado, você vê, está investindo ali, tem uma coisa animada ali. E a pessoa ficou desempregada 6 meses, arruma um emprego. Como é que você acha que ela se veste? Quem ficou 6 meses desempregada, arrumou um emprego. Irmão, todo dia ela quer se vestir bem. Porque ela está bem, eu tenho emprego. Agora eu estou trabalhar, a pessoa veste bem. É assim, José mudou as suas roupas para se apresentar perante o Faraó. Há pessoas que estão diante de oportunidades, mas elas não mudam a sua roupa. E agora eu estou falando, irmãos, eu estou falando metaforicamente, mais profundamente. Diante de oportunidades da vida, você tem que mudar a sua roupa. Você tem que mudar a sua maneira de agir.
Diante de oportunidades, você vai ter uma reunião com o dono de uma empresa, com o empresário que quer contratar a sua empresa, o seu negócio. Como é que você vai? Tem irmão da igreja que já até alugou carro para ir fazer um negócio. Tá certo, ué. Cada um faz como quiser, né? Mas faz diferença. Eu lembro que um irmão, uma vez na igreja, ele falou que ele foi apresentar o serviço dele no carro dele. 2 serviços foram rejeitados. E um dia, não sei se ele pegou emprestado um carro, ele conseguiu um carro de bom nível. Irmãos, todo lugar que ele ia, ele nem falava muito, os caras falavam, não, pode ser você mesmo. O mundo ainda, irmãos, infelizmente, podemos dizer infelizmente, o mundo ainda funciona assim. É ou não é? Você vai contratar uma empresa para fazer alguma coisa, e você chega lá, o escritório dela é o seguinte, é uma escrivaninha, uma secretária com a perna quebrada, a cadeira, só tem uma cadeira, o homem deu a cadeira para você sentar e sentou no banquinho de madeira. Ele falou assim, a gente faz todo o trabalho, o que você quer que a gente faça? É ou não é, irmãos? Então a imagem conta ou não conta? Olha, felizmente ou infelizmente, em alguns casos infelizmente mesmo, a imagem conta. E José sabia disso, se barbeou, mudou de roupa e chegou lá e Faraó, eu sou o cara. Estou brincando, ele não fez isso. Ele chegou lá, honrou a Deus, interpretou o sonho. E agora, capítulo 41, verso 42. Depois que José, então, interpretou os sonhos de Faraó, e Faraó escolheu José para ser o administrador do Egito. Veja bem, se José não tivesse se barbeado, tivesse feião, interpretasse o sonho de Faraó pensasse no administrador, inteligente, falou assim, esse cara é inteligente, mas ele é feio, gente, meu Deus do céu. Estou falando sério, esse cara é inteligente, mas ele não tem como, não se porta bem diante do público. Irmãos, olha aqui, José era muito inteligente, irmãos. José parece lá, assim, todo barbeado e bem vestido. Deve ter pegado uma roupa emprestada lá com um preso, outra com outro. Ele deve ter feito uma salada de roupa lá, apresentou assim. Irmão, só sei que Faraó olhou para José e falou assim, este é o homem que vamos colocar responsável aqui no Egito. E agora, o que acontece com José? Verso 42. Então, tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão. Uau! Aquele anel, você sabe qual é o anel que é, né? O anel que toma as decisões. O anel de sinete tirou da sua mão e colocou em José. Aleluia! Qual a diferença que a gente está a ver aqui do verso 42 com o início lá da vida de José? A primeira honra que José recebeu veio do pai, mas era uma honra o quê? Humana e era o quê? Temporária. Diga comigo, humana, temporária. E agora José vai receber uma honra permanente. Até o final da sua vida, ele estava honrado. Desta maneira que no verso 42, continua dizendo, então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Vestes de linho fino, um colar de ouro, e agora José administra todo o Egito, honra que vem de Deus. Sabem, irmãos? Às vezes a honra que vem de Deus demora na sua vida, mas ela vale mais a pena do que qualquer outra. Quem aqui quer receber a honra que vem de Deus? Fala, não, mas foi de Faraó. Não, irmãos, Faraó foi só um instrumento. Eu lembro que o irmão uma vez chegou na sala do patrão dele, e o patrão queria dar-lhe um aumento de 100 euros. E o patrão falou assim, eu vou te dar um aumento de 100 euros. Aí ele falou assim, graças a Deus. Na frente do patrão, para quê? O patrão falou assim, não, sou eu que estou te dando o aumento. Ele falou assim, graças a Deus. Não, eu nem conheço Deus, eu que estou te dando o aumento. Ele falou assim, graças a Deus. Ele falou, não, tem Deus aqui não, eu estou te dando o aumento. O patrão dele falou assim para ele, sabe, irmãos, quem teme a Deus sabe que a honra vem através de mãos de homens. Mas a fonte da honra procede de Deus. E José reconheceu, não é Faraó que está me exaltar neste dia.
é o meu Deus. Porque eu sofri, porque eu prevaleci, eu permaneci, eu perseverei 13 anos de sofrimento. Irmãos, José saiu de casa aos 17 anos como escravo. De escravo virou preso, recluso. 13 anos de sofrimento, irmãos. Mas um dia ele viu a honra de Deus na sua vida. Eu quero dizer o seguinte, nós servimos um Deus de honra. É assim, você pode não entender muitas coisas na Bíblia, mas você pode entender uma coisa. Deus é um Deus de honra. O nosso Deus, ele sabe a quem honrar. O nosso Deus sabe no momento em que pode honrar alguém, em que vai honrar uma pessoa. Não que você deva perseguir a honra. Isso também não faz bem, perseguir a honra. Eu quero ser honrado, porque muita gente torna-se falho de caráter porque fica perseguir honra. Porque se você perseguir muito a honra, você vai acabar recebendo muitas honras de homens, temporárias e até confusas. Mas espere pacientemente pela honra que vem do Senhor. Há pessoas que receberam honra de Deus. Há um irmão aqui que quer contar um testemunho, um casal aqui que quer contar um testemunho. Acho que hoje não dá, eles não estão preparados. Mas um casal que também sofreu, mas um dia recebeu, viu a honra de Deus visivelmente. Sabe, irmãos, há outras pessoas aqui que eu conheço, que eu sei, que sofreram. Interessante que antes veio o sofrimento, né? Mas elas perseveraram no sofrimento e receberam a honra de Deus. E, para finalizar esta mensagem, eu queria falar, eu não poderia terminar esta mensagem sem falar das principais vestes que nós podemos ter. As vestes que foram conquistadas por Jesus na cruz. Jesus, isso aqui dava uma outra pregação, as vestes de Jesus. Mas Jesus andava com as vestes muito simples, mas vestes de autoridade, de serviço. E certa vez uma mulher enferma disse, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei. E ela tocou nas vestes de Jesus e ela ficou curada. Mas um dia queriam zombar de Jesus e tiraram as suas vestes e colocaram uma veste resplandecente, brilhosa. Na época não era muito bom isso. Queriam zombar de Jesus, depois colocaram-lhe uma túnica púrpura. Só os reis usavam coisas semelhantes. Há 2000 anos atrás. Mas era só para zombarem com Jesus, porque diziam que ele queria ser o rei dos judeus. Depois tiraram essas vestes de Jesus e voltaram a colocar as vestes que ele tinha inicialmente no seu ministério. As vestes que ele usou nos 3 anos de ministério. E às vezes nós trocamos de roupa, né, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses. Naquela época, irmãos, uma roupa durava. Viu? E, irmãos, e Jesus, então, com as suas vestes simples, ele vai para a cruz do Calvário. E ali tiram-lhe as vestes. O que fazem com as vestes dele? Repartem as vestes dele. Não repartiram a túnica porque ela era uma peça só. Sortearam a túnica. E Jesus morre sem vestes alguma. Pelo contrário, vestido do pecado humano. Uma veste invisível. A veste do pecado humano. Mas Jesus conquista para nós novas vestes. E a Bíblia diz, pode abrir em Colossenses capítulo 3, verso 9. Colossenses 3, versos 9 e 10. O que diz aí? Tudo porque Jesus comprou uma nova roupa para nós. Glória a Deus, Jesus conquistou uma nova roupa, novas vestes para o seu povo. Colossenses 3, verso 9 a 10, pode projetar aqui. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Verso 10. E vos vestistes do novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Jesus conquistou novas vestes para o seu povo. E sobre essas novas vestes, vamos tomar posses dela na eternidade, de uma maneira mais efetiva. Apocalipse capítulo 19, último livro da Bíblia. Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8. Amém? O que diz aí?
Apocalipse 19, 7 e 8. Quem aqui já aceitou Jesus como Salvador? Você sabia que você tem vestes novas hoje? E você vai desfrutar delas na eternidade. Olha o que diz Apocalipse 19, 7 e 8. Alegremo-nos. Quem encontrou? Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma já se atá, ou seja, já colocou a roupa, já se vestiu. Pois lhe foi dado vestir-se de linho resplandecente e puro. Veja bem, um outro símbolo da Bíblia é o linho fino. Vestes de linho fino. Qual a veste que Faraó deu para José? De linho fino. O que representa? Obras de justiça. Interessante que agora as vestes nossas na eternidade serão de linhos o quê? Finíssimo, como as de José. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém? O que representa o linho finíssimo? Último texto para lermos, Apocalipse 22, 14. Não é o 22, 14. Aleluia. Olha se é o 21, 14. Contrário, 21, 14? O que diz aí o 19, 14? Sabe, irmãos, o que mais importa nas nossas vidas são essas vestes. Podemos nos colocar de pé. Há um texto aqui. Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue de Jesus têm as suas vestes brancas. Vestes de linho finíssimo, vestes brancas, representando a justiça, os atos de justiça dos santos. Feche seus olhos então, comece a falar com o Senhor. Agradecendo ao Senhor, porque as vestes da sua vida nesta terra, elas podem mudar. Mas você vai honrar o Senhor. Cada momento da sua vida você vai honrá-lo. Então eu não sei que momento você está passando hoje. Qual é a fase da sua vida agora? Qual tipo de situação que você está a viver? Mas que você possa olhar para o exemplo de José e dizer: Senhor, eu não quero me apegar às honras humanas, não quero me apegar a essas vestes temporárias, eu quero continuar com os meus olhos em Ti. Senhor, eu quero e espero a honra que vem do Senhor. E eu sei que a principal delas são essas vestes brancas, de linho puro, linho finíssimo, vestes brancas. Senhor, que nós receberemos do Senhor para a sua glória. Deixa eu chamar os irmãos do louvor aqui à frente.